Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao lançamento, mais um lançamento do Autoajuda Literária. Escrever ficção não é bicho-papão. E eu queria abrir para contar a história de como começou, assim, originalmente esse livro. Eu tenho um site chamado angustiacriadora.com e em 2013, com essa coisa da oficina literária, que boa parte das pessoas aqui já participaram, já frequentaram e hoje ministram oficinas também, eu tive a ideia de convidá-los para fazer uma oficina no meu site, em 2013, com um outro nome. E assim, a partir dessa oficina, muitos acessos foram feitos no site, a repercussão foi grande demais, assim, foi bem legal. E agora, 3 anos depois, esse livro está sendo lançado pelo Funcultura, né? E agora, porque originalmente foi Cícero Belmar, Fernando Farias, Jerusa Leal e Raimundo de Moraes. E para esse projeto aqui, foi incorporado Cleito Cabral e Lúcia Moura, que fazem parte do Autoajuda Literária. O Fernando está no livro, lógico, como autoconvidado, que não poderia ser diferente. Então, é um livro muito interessante, espero que todos comprem e leiam, porque realmente vale a pena. É um livro que foi escrito por pessoas que amam o que fazem, que é escrever literatura, que é uma outra coisa, uma outra lógica. E eu queria começar perguntando para a Belmar, assim, você falou recentemente que o seu processo de escrita está sempre em aperfeiçoamento. E você considera que o escritor é esse tipo de pessoa que nunca está verdadeiramente satisfeito? Boa noite a todos os gêneros aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui participando desse lançamento desse livro, que nasceu como se fosse um filho da gente. Então, foi tão maravilhoso participar da feitura desse trabalho, porque assim, tem a cara da gente do Autoajuda. E realmente, escrever para mim, e acho que para as pessoas do Autoajuda que a gente pode dividir essa experiência, é uma coisa que tem realmente um processo de angústia, é um processo difícil, porque assim, a gente tem que saber reconhecer os nossos erros. Às vezes a gente fica querendo ler demais, escrever demais, e quando a gente vê, a gente não está muito pensando demais, né? E o Autoajuda, ele nos ensina a pensar o processo da escrita. Então assim, porque às vezes a gente escreve demais e perde aquele senso de que está escrevendo uma coisa, é preciso ter a medida certa, a medida exata do texto, para não deixar a coisa enfadonha. E eu acho que esse processo criativo e angustiante de que todo escritor passa, o Autoajuda tem dado muito essa força para a gente de compartilhar, de saber dividir esse momento. O Jerusa é outra colega, amiga, assim, que sempre participou de oficinas e agora está ministrando oficina, né? Já ministrou aqui no SESC também, não foi? No interior do estado. E eu quero saber o seguinte: existe um momento assim do texto literário que ele está pronto, ou um texto de ficção nunca fica pronto? Ele sempre está aberto a novas ideias, até encerrar o final, até publicar. Boa noite, gente. Primeiramente, fora Temer. Minha já saiu. Bravo! Minha já foi. Respondendo a pergunta de Ney, para mim, eu vou responder para mim, né? O texto literário tem um momento que ele está maduro. Então, ele já pode ser mostrado fora do círculo, como diria... Primeiro nome do cara, gente, me vem agora aí. Gabriel, esqueci. Ele dizia que a gente tinha que ter um leitorado, né? Meu leitorado atualmente são essas 4 pessoas que estão aqui, que a gente se encontra quinzenalmente num grupo que a gente batizou jocosamente de Autoajuda Literária, porque a gente mesmo é um grupo de estudos, é oficina, é grupo de encontro de amigos.
E na hora que esse texto está maduro, a gente já tem condições de apresentar ele a outras pessoas. Mas como hoje minha memória está pior do que nunca, como Murilo Rubião, né, que reescrevia os romances dele 300 vezes, eu acho que sempre há a possibilidade de evoluir com um texto literário. Você pode dar por concluído, mas possibilidade de evoluir sempre dá. Eu não sei se é porque eu gosto do artesanato da palavra e gosto da brincadeira de pensar novas possibilidades em qualquer texto. Quero emendar uma pergunta. O autoajuda literária, nesse sentido, ajudou em quê na sua produção como escritora? Me ajudou a... como é que eu posso dizer? A ganhar mais convicção do valor dos meus textos. A gente, como hoje, ontem respondi uma entrevista junto com Belmar e Raimundo ao Breno do Diário de Pernambuco, e ele perguntava sobre a questão da insegurança. Eu acho sim que todo autor, assim como todo ator, né, é inseguro. Cada vez que ele pisa no palco é a primeira vez. A gente, cada vez que está criando um texto, é a primeira vez. Então a gente tem um grupo onde a gente pode, sem pudores, colocar o texto da gente na roda, ter a confiança, a receptividade e o respeito de receber todas as cacetadas possíveis e ter a abertura para trabalhar, né, retrabalhar esses textos, né, e trazer outra vez à roda e de repente ter não é uma unanimidade, mas ter uma resposta de pessoas em quem a gente confia, tanto como amigos como literariamente, de que aquele texto não vai fazer vergonha a gente, é muito importante. Eu acho que todos os grandes escritores tiveram algum interlocutor, se não um grupo de autoajuda literária, mas tiveram algum interlocutor. Então, esses 4 atualmente são meus interlocutores. Ney Anderson foi durante muitos anos nas oficinas de Carreiro, eu fiz muitos anos, Lúcia Moura também, e atualmente são essas 4 maravilhas aqui. Agora, Raimundo de Moraes falou na entrevista do Diário que sempre fica inseguro na hora de escrever. Que tipo de angústia criadora é essa? É um heterônimo para cada sofrimento que você cria, para poder lidar com isso? Eu acho que a angústia criadora faz parte do processo de criação literária, pelo menos para a maior parte dos escritores. No meu caso, tem essa característica porque eu escrevo através de personagens que as pessoas chamam de heterônimos. E outras pessoas dizem, mas não é um heterônimo, é um personagem. Sim, é um personagem, porque cada um tem sua voz e sua personalidade diferente. Tem também esse plus, essa coisa a mais em mim, de escrever com vozes diferentes, mas também tem aquela coisa de testar os seus limites como escritor, porque o domínio da palavra, o domínio da ficção, do texto literário, é um domínio também de explorar. Você se explora para também explorar o texto que você está criando naquele momento. É uma coisa muito subjetiva também, porque é como se fosse um sonho dentro de outro sonho. Virginia Woolf disse uma vez que a vida é um sonho, é o despertar que nos mata. Eu acho que a gente escreve para ou ser protagonista desse sonho maior, ou convidar para que outras pessoas partilhem dos nossos sonhos particulares. Eu estou acabando de ler um livro chamado Breve História da Humanidade, que o autor diz que a humanidade ela começou a dar um salto quântico quando o Homo sapiens começou a dominar a escrita. Mas a escrita em forma de ficção. Quando a humanidade começou a contar, a se narrar. Porque nós, em essência, somos muito egoístas. O autor, ele assinala que o homem primitivo, na argila ou na pedra, ele dividindo os seus sonhos, a imaginação, ele começou também
a agregar pessoas a esse sonho, a essa imaginação, essa vontade de contar o que foi vivido ou imaginado. Então, a partir disso, deu um salto quântico, porque através de um mundo inventado foi que as coisas começaram a se ampliar e ter outra visão. Porque eu acho que o grande ponto de apoio da literatura, um dos grandes pontos de apoio, é porque o que a gente chama de realidade é muito cruel para ser vivido isoladamente. E a literatura, diante de você, diante das suas possibilidades, ou como carreira literária, ou como leitor, ela abre uma miríade de caminhos e uma miríade de possibilidades. Uma pessoa com um livro na mão nunca vai estar sozinha. Um bom livro só. Um bom livro, né? Nunca vai estar sozinho. Vai estar com um sonho dentro do teu sonho, fazendo parte do teu sonho maior. E a partir disso, são tantas angústias, não é melhor você passar para outra pessoa. Nos seus textos, nesse livro, você classifica assim, flerte, namoro, casamento, ou seja, são etapas de um relacionamento. A literatura é isso também, é um grande relacionamento que você tem com a literatura até ela se transformar numa ficção mesmo assim, propriamente dita. A minha parte do livro, eu usei uma coisa que é muito importante na minha vida, que eu acho que deve ser importante na vida de cada um de nós, que é o humor. Porque é tão ruim a gente viver a vida com tanta amargura, né? Com tanto rancor, com tanta energia negativa. Então eu usei um pouco de humor e transformei a minha parte do livro como se tivesse o leitor, o autor iniciante, o futuro escritor, indo se casar com a literatura. Então, na minha primeira parte, que abre a minha sequência de textos, tem o flerte, tem o namoro, tem o noivado, tem o casamento e tem os filhos. Aí os filhos se vão ver qual é o resultado. Tem aquela coisa de Vinícius de Moraes. Filhos, é bom tê-los, a gente só sabe tendo, né? Mas aí eu usei esse link do humor, porque eu acho que em qualquer profissão que você escolha, não só literatura, eu acho que você tem que ter um compromisso. Você tem que ter um pouco da sua verdade empenhada naquilo cotidianamente, você focar naquilo que você deseja alcançar. Então eu fiz com humor, fazer com que o escritor iniciante encare com verdade e com seriedade esse seu compromisso da futura profissão que ele vai escolher. Então, como o livro tem uma linguagem quase didática, ficou até engraçadinho. Eu joguei no seu blog essa ideia, já pensando justamente nisso, porque eu não gosto de coisas sérias demais. Não é preciso você ser uma pessoa séria demais para transmitir conceitos que, entre aspas, são sérios. Com leveza você pode transmitir muitas coisas. Então, quando eu joguei esses textos inicialmente no seu blog, eu pensei essa coisa do humor, do casamento do leitor com a literatura. E aqui a gente, quem sabe, a gente está vivendo uma espécie de lua de mel com esse livro que chegou e, graças a Deus, foi publicado. Fernando Farias, um contista por excelência. Não escreve novela, não escreve romance, escreve contos. No entanto, são contos curtos ou curtíssimos e parece que tem tudo ali dentro, em poucas páginas. O grande barato da literatura é esse de fazer isso, escrever o máximo possível em poucas palavras, em poucas páginas. Esse é o grande barato da literatura? Rapaz, eu vou dizer meu segredo. Eu escrevo histórias curtas porque não sei escrever grande. É burrice mesmo. É incompetência. Eu tenho uma angústia no processo criativo, que é justamente quando ele começa a se alongar. Eu não gosto. Eu tenho um conto, o meu conto mais longo tem 6 páginas, publicado. Eu estou com um conto agora para publicar, Velas para Vagalumes, e que eu mandei para um site e o site devolveu para mim dizendo: dá para dividir em 3 partes, de tão grande que está.
Aí eu concordei, aí eu fui dar uma olhada como dividir. Resultado, estou diminuindo, estou cortando. Né? Então eu não gosto, não sinto bem. E acho que até a linguagem minha de aprender em rádio, eu sou radialista de profissão, redação de rádio é muito objetiva. Né? Segundo, porque eu iniciei pelo caminho do mini-conto, né? E eu tenho talvez a questão da síntese. Aqui nessa sala mesmo, o Marcelino Freire me criticou. Ele não gosta do estilo que eu escrevo, porque ele diz que eu dou volta ao mundo, conto a história da humanidade em 3 linhas. Que isso é ruim, que eu não dou um fôlego, que eu não deixo o leitor respirar. É pancada, é facada. Para algumas pessoas é criticado, para outras isso é uma coisa objetiva, é uma coisa positiva. Mas é porque eu só sei escrever assim. Não gosto quando ele começa a se alongar muito, eu sinto que tem alguma coisa errada. Estou botando muitos elementos. Aí você já tem um conto muito carregado, como eu acabei de falar. E ao mesmo tempo, se alongando, ele se torna cansativo, inclusive para mim. Eu não suporto. Eu vou colocando elementos no conto, que é aquele aqui, como as meninas estavam conversando aqui do pessoal do SESC, eu digo, isso aqui já dá outro conto. Eu estou botando. Então, termina você sendo a necessidade da subjetividade e da objetividade. E segundo, porque eu sou novinho, eu comecei na época da internet, no blog. Eu comecei, não sou da época da máquina de escrever. Então, eu tenho o blog, a linguagem da internet é rápida, é curta. Então, eu sou filho já dessa linguagem da internet, da linguagem rápida, curta, leve. Você escreve um conto de 6 páginas e bota na internet, meu amigo, para ler na tela do computador, mais lindo que seja o seu conto, ele não permite você ler com a facilidade que você leria no livro. Então, junta rádio, junta síntese, junta mini-conto e a linguagem da internet, isso faz acontecer. Esse livro mesmo, eu conversei com o Geroso uma vez na internet, que eu fiquei chateado, preocupado, porque eu escrevi isso para um blog, numa linguagem rápida, uma tacada só, pouca revisão. Não escrevi para escrever um livro que seria lido para quem quer aprender a escrever, para quem gosta de escrever, para quem está fazendo oficinas. E eu digo, mas rapaz, e ainda hoje eu estou com essa angústia. Eu escrevi para um blog, eu não escrevi para um livro. Talvez se dissesse, olha, vamos escrever um livro, isso, cada um com seu tema, eu não teria feito desse jeito. Eu acho que era diferente. Você, de todos os autores que estão aqui, é o que acho que vive de literatura, não é? Vive do que escreve mesmo, das oficinas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como são essas oficinas, que geralmente são para estudantes, né, Fernando? E também como foi o processo de fazer esses textos que estão no livro agora. Vou responder só o pessoal entrar aqui. Vamos sentar. Tem lugar aqui na frente, pessoal. Podem vir para cá. Eu segui um conselho de Raimundo Carreiro. Inicialmente a tua pergunta. Não dá para viver de livros. Não dá para viver vendendo livros. Isso aí é impossível. Ninguém. Eu acredito que nem Paulo Coelho vive de venda de livros. Ele vive das palestras, dos cursos, do marketing do nome dele, mas não necessariamente do livro. E em seguida, pode entrar. Vereadora Cida Pedrosa, boa noite. Boa noite. Sim, onde é que eu estava? Sim, então, mas o Raimundo Carreiro me disse que é possível viver de literatura. Então, eu deixei um trabalho que eu tinha num lugar que anda com dinheiro na cueca, chamado Câmara de Deputados, e fui viver de oficinas literárias, fui viver de literatura propriamente dita. E eu já faço isso há 6 anos, já entrando no 7º ano. Não é fácil, principalmente no início, mas você se esforça. E escolhi um público que é o adolescente. Eu não me dei muito bem com o público adulto, eu acho, apesar de boas relações que eu tenho, nem também com a tal criança. Uma coisa muito lúdica, porque criança é mais inteligente do que a gente, então fica difícil trabalhar com criança.
Né? Você dá um tema para um adulto, ele escreve uma página. Você dá um tema para a criança, ela escreve 20. Aí você tem dificuldade de acompanhar, às vezes, o trabalho da criança. Mas eu tenho trabalhado com criança, tenho trabalhado, inclusive, pelo SESC, algumas atividades, e também, atualmente, pela Prefeitura de Jaboatão, onde eu faço 3 dias por semana uma escola, oficinas, palestras, tal, etc. E um trabalho cansativo também, mas muito prazeroso, muito gostoso viver de literatura. Você percebe alguma mudança no escritor Fernando Farias antes, durante e depois da oficina, de ministrar a oficina? Tem alguma diferença no próprio trabalho? Surgiu alguma mudança? Eu quero ser rápido, porque tenho todos os colegas para falar, mas a mudança é evidente, porque você trabalha com, na verdade, às vezes eu digo assim, a gente diz uma coisa e na verdade é outra. Não é isso, não acontece isso. A palavra que a gente está escrevendo no livro, na verdade a gente quer dizer outra coisa, o que não foi dito. Né? Isso, a gente exercita muito isso em oficinas. Eu não trabalho talvez com literatura. Talvez eu não esteja ensinando a arte de escrever. No fundo eu estou falando de criatividade. Eu sou um bom professor de criatividade. Criar. A folha em branco, você botar alguma coisa nela. Eu acho que o gostoso do escritor, eu acho que todos concordam aqui, não é vender livro, não é que você gosta do ponto, não. O bom de quem escreve é quando ele está sozinho, que ele tem aquela provocação, que tem a ideia, que você escreve, o gostoso é ali que o pagamento é naquele momento, o momento da criação, que a luz chega, que você começa, que você escreve. Inclusive, o bom do escritor é quando ele escreve no impulso, no primeiro momento. Depois que ele vai fazer correção, não, essa parte é a parte chata. Né? Não é legal, não é gostoso. O bom é, eu vou escrever a história do microfone que criou asas e saiu voando pelo SESC. Essa é a criatividade desse momento que me feliz. E como você vive com crianças, com adolescentes, com um grupo de pessoas interagindo, você termina sendo provocado também. Então isso leva teu processo criativo a melhorar. É gostoso, é isso. Eu explorei um pouquinho, porque isso é uma raridade, né? Ouvir Fernando Farias no lançamento, isso é uma coisa quase... milagre. É milagre. Ô, Lúcia, a gente veio de uma oficina onde a gente aprendeu que não existe inspiração. Essa palavra que sempre ronda, inspiração. O que danado é inspiração? Existe ou não existe? O que é que você pode falar sobre isso? Boa noite. Olha, inspiração a gente aprendeu com Carreiro. Carreiro foi meu mestre por uma década, eu acho, e o que eu aprendi foi com ele. E ele dizia que não existe realmente inspiração, existe o impulso, como o Fernando falou, que eu acho que é o mais importante, é quando, muitas vezes, para mim, o melhor conto que eu escrevo é aquele que sai pronto. Depois aí vamos fazer as correções, mas está ali do começo ao fim, já tem começo, meio e fim. E isso eu aprendi muito com um Carreiro, uma coisa assim, muito interessante, que a primeira vez que eu escrevi um conto e apresentei na oficina, que eu digo que todo mundo tem que ter perseverança. Carreiro olhou o meu conto, viu, todos ouviram, todo mundo calado, aquele silêncio total. Aí Carreiro olhou para mim e disse, tem começo, meio e fim. Aí eu percebi que o negócio era muito ruim mesmo. Passado vários meses, aí eu apresentei um outro conto. Aí ele olhou e disse, agora sim você escreveu alguma coisa. Naquela época eu não disse nada para você não perder a vontade e o desejo. E foi graças a Carreiro que eu comecei a não ter inspiração, ter impulsos. E gosto de escrever em cima de impulso, realmente. E uma coisa que, não sei se Ney perguntou para todos, eu vou logo dizer para vocês, eu nunca acho que o meu conto terminou. Como eu escrevo por impulso, e quando ele é publicado, eu sempre tenho uma triste correção, principalmente nos finais. Meus finais de conto publicados, eu sempre gostaria que não fosse aquele. Nesse livro mesmo, eu faço como exemplo isso. Eu tenho um conto que foi publicado e o final não era aquele. Eu preferia outro final e faço para vocês. Quem comprar o livro vai ver que eu mostro. E realmente o outro final era muito melhor.
Pronto. Agora você já me falou uma vez que não se sentia, como é que eu posso dizer, uma escritora, algo do tipo. Assim, não se sentia escritora, embora escreve coisas muito boas, assim. Você se sente uma escritora, ainda está... Qual é a preocupação em se afirmar como escritora? Olha, é o seguinte, eu continuo achando que não sou escritora. Eu escrevo porque gosto. Para mim, escrever não é angustiante. Angustiante é corrigir depois o que eu escrevi. Aí é que é angústia, porque a ideia é ótima, tá bom? Mas depois corrigir, botar viva essas coisas, aí sim, para mim que é a grande angústia. A palavra certa, né? A palavra. Como eu digo isso? Como é que eu vou dizer isso? E nosso mestre Carreiro sempre dizia assim, você não pode dizer, você tem que mostrar. Que isso é dificílimo, minha gente. Dificílimo realmente é mostrar o que você está querendo dizer. Sim, eu não me considero escritora, eu gosto de escrever. Eu comecei muito tarde a escrever. Eu comecei a escrever por acaso numa oficina que eu fui participar, pensando que era uma oficina de bruxaria, e era uma oficina de Raimundo Carreiro. Quando eu entrei, aquele um barbado, eu disse, eita, o mestre, vai ser agora. E era uma oficina literária, e foi desse jeito que, da metade para o fim da aula, eu percebi que eu estava num outro canto, num outro espaço, e aí comecei a gostar da brincadeira. Comecei já bem, eu estava aposentada já com meus 60 anos, foi 50 e pouco. 60 anos. E pronto, é isso aí. Eu continuo achando que não sou corajosa. Eu tenho muito medo de escrever, de mostrar, é pudor. Na realidade, eu tenho um pudor muito grande. Agora você já partiu para o outro lado. Agora você é uma professora de oficina criativa. E agora? E aí? Olha aí, você sabe que quando você convidou Raimundo, Jerusa, o pessoal todinho que está aqui, você me convidou e eu saí de mansinho, porque eu não acredito. Eu acho tão engraçado eu escrevendo, ensinando como é que vai fazer alguma coisa, dizendo, eu joguei a minha experiência, realmente meus textos são bem explicadinhos, parece coisa de professor, muito explicadinho, mas é a forma como eu vejo as coisas. Eu vou contar uma coisa aqui, uma piada para vocês, muito interessante. Não é uma piada, foi um fato que aconteceu comigo. Você é muito boa nisso. Aconteceu comigo por esse negócio de não acreditar. Eu participava de um treinamento muito caro que existia em São Paulo. E o cara cobrava uma fortuna, minha empresa pagava para eu ir. Um belo dia, depois do 4º curso, ele me chama separado assim e disse, Lúcia, eu queria lhe convidar para você ministrar umas aulas. Eu disse, como? Fortuna para eu vir para aqui. O curso é caríssimo e esse cara nem me chamar para fazer um negócio desse. Passaram-se os anos, eu me encontrei com ele novamente e ele virou-se para mim e disse, olha, sabe fulana? Ela hoje tem um apartamento na Avenida 7, que era uma das avenidas assim, mais chiques da Bahia, de Salvador. E você? Eu digo, pois é, mas eu durmo com a minha cabecinha e eu acho que ela dá uns cursos horrorosos. Me desculpe. Essa, Lúcia sou eu, esse aqui sou eu. Lúcia escreve achando graça e a gente lê sorrindo, né? Tudo. Cleiton, a gente está vivendo um momento assim de transição, muito por conta da internet. Eu digo tudo, e a literatura, eu acredito que também entrou nessa transição. Você acha que está mudando a forma de se fazer literatura hoje por conta disso? Primeiramente, fora Temer. Segundo, boa noite. Tem um público na internet, né? Isso é evidente. Eu que venho também da internet, assim como o Fernando, eu nasci com o mouse na mão, nasci com a máquina de escrever. E foi lá que eu comecei, foi num blog. Então, em 2008, eu comecei a depositar meus textos num blog. E eu tinha esse público lá na internet. Acredito que esse público também leia livros, né? Leia impresso, mas eu fui escrevendo para esse público mesmo, assim, na internet, e existe esse público, e a gente tem que ficar ligado nesse público, que quer essa leitura rápida, que quer esse texto mais curto, sim, também, principalmente na internet. Mas eu acho que
levando um pouco assim, até para, tipo assim, uma pergunta, o livro vai acabar impresso? Não, porque a internet tá lá, porque os textos são curtos, porque as pessoas querem ler mais rápido. Não, o livro não vai acabar, as pessoas vão continuar lendo livros e tem pessoas que vão continuar na internet lendo blogs ou lendo no Facebook contos e pequenas narrativas. Não sei se eu respondi. Respondeu. E o que eu acho muito interessante nas tuas histórias, tem essa pegada de internet, assim, no sentido de ser um pouco mais curtas, mas que consegue dizer muitas coisas em poucas palavras. Isso também é uma fonte para você de criação, a internet, essa coisa, esse ambiente virtual. Eu também sou redator publicitário, então o texto geralmente é sintético, é curto, é objetivo, direto. E com certeza a minha área de publicidade me fez escrever também mais curto e dizer muito em poucas palavras. E também não tenho fôlego para escrever um romance, por exemplo. Eu não me sinto capaz de escrever um conto de mais de 3 páginas, eu acho. Tenho alguns, mas eu não consigo. Eu consigo escrever esse conto de 3 páginas em um parágrafo. E aí é difícil também, né, fazer, mas é a forma que eu consigo, assim. Essa síntese mesmo é bem evidente no meu trabalho. Esses encontros do Autoajuda Literária, o que foi que te ajudou esses encontros? Me ajuda em tudo, né? Estar rodeado de amigos e parceiros e pessoas com muito mais experiência do que eu. Por exemplo, a gente tem no grupo Cícero Belmar, que escreve um livro dessa grossura, que é um ótimo romancista, e eu jamais tenho capacidade de escrever um romance como ele. Então são experiências bem diversas e eu aprendo muito também com eles, assim, além da amizade, além da leveza que o grupo proporciona, e a gente vai se ajudando mesmo e melhora, assim, se melhora e melhora o outro. É bem autoajuda mesmo, assim. A gente vai abrir agora para perguntas, se vocês quiserem fazer, o microfone está aqui. Vamos perguntar. Alguém? Jomar? Cida? Éden? Começa com tua Eu queria só explicar um pouco sobre o Autoajuda. Sobre o Autoajuda Literária, que é o nosso grupo. E aí, caso as pessoas ainda não conheçam, é um grupo que a gente se reúne quinzenalmente para falar sobre literatura. É um grupo de estudos sobre literatura, porque a gente pega, por exemplo, Machado de Assis. Aí a gente vai ler Machado de Assis e discutir como é que Machado de Assis escreveu aquele romance, como é que ele fez, quais foram as técnicas empregadas, como é que ele fazia aquele diálogo. E a gente faz esse estudo. Nós também somos uma oficina permanente que a gente passa textos um para outro escrever, a gente vai escrevendo, faz textos lá presente e também em casa, e depois traz os textos para o outro corrigir. E a gente tem que ter muita humildade. É uma das coisas que eu aprendi muito no grupo, no Autoajuda, porque eu era o único que já tinha escrito romance quando cheguei, e eu pensei que eu sabia de tudo. E aí quando eu cheguei, o pessoal disse, só que um erro, aqui um erro, aqui um erro, e eu comecei a ficar assim. Aí eu saí do grupo com raiva, aí depois voltei para o grupo novamente. Eu aprendi a ser mais humilde com o Autoajuda Literária. E é um exercício de humildade muito grande para a gente escrever no Autoajuda, porque as coisas, a crítica e o elogio é dito olho no olho, a gente olhando para o outro e dizendo assim, ó, tá bom aqui, tá ruim aqui, eu faria de outro jeito, e a gente vai experimentando. Então é essa parte da oficina. E também a gente discute as novidades que estão surgindo. Vocês viram o livro de Jomar, de Cida? Vamos trazer um livro dela para a gente ler aqui, a gente lê. Vamos trazer um livro de Raimundo, a gente lê o de Raimundo Carreiro. E a gente está discutindo as novidades de cada dessas coisas. E termina sempre com um jantar que é feito por Vivi. Vivi está lá fora, lá com meus afilhados lá, vendendo livros. Vivi, cadê Vivi? Está aqui. Vivi! Cozinheira de mão cheia. Ela cozinha toda vez que a gente vai. Viver aqui nos alimentos. E a gente leva sempre uma garrafa ou 2 de vinho para poder terminar as nossas conversas. Agora, esse livro está sendo lançado por um selo, Edições Geni.
né? Eu queria que vocês falassem, esse selo vai ter, voltado para qual tipo de escritor? Se vai todo mundo, como é que funcionou, como foi a criação desse selo, Raimundo? Edições Geni. Um escritor aqui, conhecido de Pernambuco, me ligou assim que a gente divulgou o selo. E ele fez assim: meu Deus do céu, que ideia maravilhosa. Eu estava conversando com outros escritores e um deles falou o seguinte: por que não está ocorrendo no Recife o que aconteceu na década de 80 com as edições pirata? Para os mais jovens, a Edições Pirata foi uma editora, mas também foi um grande movimento literário que chegou até de um dia só ela lançar 30 autores na Ponte da Boa Vista, aquela ponte de ferro. Então foi uma editora que lançou muita gente. E acabou, e ficou essa lacuna. Ele fez assim: meu Deus, aí então surge vocês com essa coisa do selo Edições Geni. É o quê? Eu disse: bem, eu acho que é uma puta. E eu acho que deve ser uma puta generosa, porque tudo com generosidade fica mais fácil. Mas, tirando um pouco a brincadeira, eu acho que a Geni é uma grande metáfora. A Geni pode ser qualquer um de nós, porque a gente tem sempre alguma pessoa que vai tirar pedra na gente. Nem ele agradou todo mundo. Então, a Geni, eu acho que a proposta da Geni é fazer uma literatura, manter essa coisa de literatura de qualidade. Nas publicações, fazer publicações a preços acessíveis, chamado pocket, formatos pequenos. E a gente vai manter, vai tentar, porque fazer cultura nesse país, fora Temer, não é fácil. E a gente vai tentar buscar, com o Geni, com o selo Geni, dar esse toque do autor literário, que é o humor, aquela garra, aquele amor pela literatura. Então o selo ficou, o selo ficou uma gracinha, aqui, vocês quando adquirirem um livro, tá aqui a Geni. Então é aquela coisa underground, e acho que chegou num momento bem interessante, um momento de que a literatura pernambucana está passando por um processo criativo, autores novos. Então é uma proposta muito interessante. Todos nós parimos a Geni com muita alegria, e a Geni é de vocês. E vai ter a Genizinha, que são as edições infantis juvenis. E essa capa? A capa foi o seguinte: o grupo em si, nós somos muito democráticos. Apesar que são 5 personalidades fortíssimas, às vezes a gente quer se atracar no pescoço do outro, mas assim, a gente respeita muito os limites de cada um, os limites físicos também de cada um. Então foi o seguinte: a gente fez a brainstorm, a gente fez aquela coisa de como é que vai se chamar o livro, surgiu o título muito interessante, escrever ficção do Bicho-Papão, e como é que seria a capa? A gente ficou discutindo aquela coisa toda. Então eu dei uma navegada e peguei algumas imagens do Bicho-Papão e a gente discutiu com o grupo. Vai ser um Bicho-Papão, mas não seja um Bicho-Papão para criança, vai ser um Bicho-Papão irreverente, como é o grupo Autoajuda Literária. E para o nosso espanto, porque uma pessoa criativa, ela tem essa capacidade de fazer grandes espantos para a gente, o artista plástico Java Araújo fez uma capa interessantíssima, totalmente artesanal. Ele fez essa capa à tesoura, tá? Então ele montou o Bicho-Papão numa base. Eu fui na casa dele, tirei algumas fotos, e a partir dessas fotos ele fez uma segunda montagem para depois fazer o planejamento gráfico da capa do livro. Então é um trabalho bastante artesanal, que caracteriza bem também o clima do grupo. O artesanato do texto, você revisar, cortar, eliminar, acrescentar, burilar, até entregar o texto, entre aspas, finalizado para o leitor, para vocês, para todo mundo. Esse livro também veio com um audiobook, que foi narrado nas vozes de Hilda Torres e Marcos Sugahara. Marcos Sugahara está ali.
Eu quero que você fale, Marco, como é que foi essa gravação, participar desse processo e como foi esse processo de ser convidado e de fazer parte mesmo desse livro? Bom, primeiro que foi uma novidade, que eu nunca tinha feito esse trabalho. Quer dizer, minha narração sempre foi mais jornalística. Inclusive, quem for escutar o audiobook vai perceber que no início eu acho que estava um pouco fora de ritmo, mas depois eu fui pegando com a ajuda da Hilda. Hilda tá aí? Ela veio hoje. E foi maravilhoso, porque na verdade foi fácil, porque os textos são sensacionais. Vocês vão ver, vão ler o livro. E quem nunca pensou em ser escritor, quando lê esse livro vai ter aquele impulso. Então é isso, foi uma experiência para mim maravilhosa, enriquecedora, um trabalho que eu nunca tinha feito, espero que vocês gostem. Bravo. Vai querer ser um escritor agora depois disso? Grande leitor, Marco agora é grande leitor. Rapaz, eu sou mais leitora. Obrigada, Scarlett. Alguém quer fazer perguntas aí? Não, me botaram depois. O modo que eu escrevo é totalmente diferente do que Cleiton escreve, é outro planeta, e você consegue unir, coincidentemente, talvez pela experiência da oficina, da convivência, da leitura que nós temos, você tem um livro que tem uma unidade. Eu li o livro e disse, esse livro tem uma unidade. Ele é escrito para, talvez, o que Cida pegou. É mais para jovens mesmo. Né? E ele tem momentos que, se você olhar direitinho, ele é repetitivo. Então, alguma coisa foi dita, como essa da leia, pelo amor de Deus, leia. Tem até um artigo que é leia Sabrina, mas leia. Quer dizer, essa tem... Leia Sabrina, mas leia. Leia Paulo Coelho, mas leia. Leia Bula de Remédio, mas leia. Então, essa unidade, eu acho que a riqueza do livro, do grupo, foi ser tão diferente e conseguir uma unidade tão grande no livro. Ele está linear, ele está certinho, justinho, com o pensamento de todo mundo, sem nenhum acordo, sem nenhuma programação. E não tá chato, viu? Não tá chato. E eu queria, só um minutinho, eu queria só rebater o preconceito de Fernando, porque como ele gosta dos jovens, né? Então ele diz que o livro é para jovens. É para jovens escritores, aqueles que estão iniciando. Não, eu só ia dizer, porque quando você falou se havia a unidade, eu tenho uma memória muito curta, eu não gravo muitas coisas. Então eu li a Angústia Criadora naquela época que foi feito, eu não li mais. Então fiz questão de não reler, e quando eu apresentei meu texto, depois que a gente junta tudo, aí eu vi quanta semelhança havia. A gente tinha alguma coisa em comum de ter passado por Carreiro, também de Jerusa, tinha esse lado em comum, mas são totalmente diferentes e totalmente iguais os textos. Eu acho que a diferença é essa, porque o livro está em tom de conversa, não é uma cartilha, não é? E cada um tem um estilo diferente. Eu acho que isso que é o diferencial, que Raimundo já falou, que não tem nada igual no Brasil. Talvez seja por... Respondendo à pergunta de Cida, o que é que eu diria para um escritor iniciante? Um dos textos, logo no início, o flerte, que abre a minha sequência de textos. Eu faria 4 perguntas ao escritor iniciante, para ele fazer essas 4 perguntas para ele mesmo. Por que eu quero ser escritor ou escritora? O que eu tenho a dizer através dessa escolha? Se não escrever com regularidade, isso me afeta de alguma forma? De que tempo eu disponho para me dedicar a esta minha formação? Aí, a partir daí, o texto vai analisar as possíveis respostas que o escritor iniciante vai dar. Porque acho que com essas 4 perguntas é uma espécie de norte para a carreira que está se abrindo desse jovem
Jovem escritor. Acho que sim, agora vamos anunciar o mosaico, né? Fazer sorteio, eu não sei quanto é isso. Hoje eu trouxe aqui 15 exemplares de mosaico, nosso primeiro livrinho, que foi editado pela Edições Interpoética. Então a gente vai fazer um sorteio, a gente vai fazer 8 de um lado, 7 de outro. Agora eu só não sei como é que vai ser o sorteio, porque eu sou muito ruim no negócio de sorteio. eu sou bom em oficina, agora é sorteio, né? Sugestão de como é que a gente faz o sorteio? Pergunta assim, quem nasceu no dia 18? Quem nasceu no dia... Dia de quê? Quem nasceu no dia 18? Quem nasceu no dia 20? Quem nasceu no dia 25? Quem nasceu no dia 25? Tem algum geminiano ou geminiana? Ó, esse livro, minha gente, esse livro são pequenas narrativas, que nós da Autoajuda fizemos, já dentro dos nossos exercícios lá. São várias técnicas que nós usamos nesse livro aí, né?